Boa noite. Hoje, sexta-feira, nós vamos começar a nossa live com o professor doutor Fabrício Vasconcelos de Oliveira para falar sobre o funcionamento da Junta Comercial do Pará nesse momento de suspensão das atividades presenciais. E no lockdown, né? O professor Fabrício já está aqui, já vou chamá-lo, que ele já acompanha desde logo o início do nosso bate-papo. Fabrício, acho que tu estás me ouvindo. Eu estou tentando te chamar, tá dizendo que tu não podes participar. Por quê? Aperta nessas duas carinhas que estão embaixo, no rodapé da tela, e pede para participar ao vivo. A tua tela tá cinza. Como se eu não pudesse te chamar ao vivo, entendeu? Ele já tá aqui com a gente. Quando eu clico transmitir ao vivo com, já tá aparecendo doutora Laura, aí aparece Fabrício, mas diz que não pode participar. Ah, agora. Pronto. Adiciona. Às vezes alguma configuração que tá no celular, que a gente não sabe, e que aí na hora a gente vai. Pronto, tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui mais Desculpa, pra eu cá. algum problema no computador, eu mudei para o meu celular. Ah, mas tu sabes que ninguém tá conseguindo fazer pelo computador live? Só pelo celular? Todo mundo que eu tenho feito live esse tempo todo tá fazendo pelo celular. Até eu só faço pelo celular, não sei por quê. Enfim, coisas da tecnologia que a gente vai aprendendo. Tudo bom, É Fabrício? verdade. Tudo bom, Obrigada pela tua Luciano? disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo esse teu conhecimento maravilhoso com a classe paraense da advocacia ou outros colegas, porque aqui, bom é isso, né? Que entram gente do Brasil todo, do mundo todo, se for preciso. E a gente vai vendo muitos colegas, muitos amigos. É um momento de aquecimento no coração, de saudar os colegas, as pessoas, já que a gente está nesse isolamento já, o quê? Uns 2 meses, né? E É hoje é verdade. sexta-feira, a gente continua essa programação que começou dia 2 de abril. Todos os dias a gente está tendo live de segunda a sexta, até nos feriados a gente fez as lives, que tem muito assunto para a gente tratar. Porque fora aqueles assuntos que já tinham dúvida, que já eram assuntos sempre muito pertinentes de serem tratados, agora nesse momento de pandemia, de isolamento social, surgiram muitas questões jurídicas que antes não se falava, obviamente, porque não se tinha pandemia, e que agora se fala, mas que geram ainda muitas dúvidas para todos. E aí, essa semana, a gente fazendo uma live falando de microempresa, de empresa de pequeno porte, de empresário, os nossos colegas aqui do comentário perguntaram como é que está o funcionamento da junta? Se eu quiser me registrar, se eu quiser agora, no meio da pandemia, abrir um negócio, tive uma ideia, vou começar a fazer máscara para hospital, quero abrir uma empresa de máscara, quero vender máscara. Eu consigo abrir uma empresa agora? Né? Como é que funciona? Eu disse, calma que a gente tem a pessoa certa que vai responder tudo para a gente, com todos os aspectos jurídicos. E aí eu entrei em contato com o doutor Fabrício e ele prontamente, como sempre, um grande parceiro, nos atendeu e está aqui conosco para conversar sobre o funcionamento da junta comercial nesse momento de Covid, de isolamento. Então, outras informações que eu queria passar para vocês é que, não sei se você já sabe, Fabrício, a ESA começou com essas lives, né? Como uma forma de substituir a atividade presencial que a gente não podia ter. Mas aí todo dia tem uma hora de conhecimento que os convidados estão trazendo aqui para os nossos participantes. E essa semana, aliás, há 2 semanas atrás a gente lançou o canal do YouTube, então a gente já está com vídeos no YouTube também de cursos de capacitação.
E essa semana a gente lançou os cursos online gratuitos em parceria com a ESA Nacional. Então tá no nosso Instagram todos os links em várias áreas, totalmente gratuitos, com certificação. São cursos gravados, tá? E semana que vem a gente vai estar divulgando os cursos de pós-graduação online, que também o momento permite que a gente possa estar se capacitando fazendo pós-graduação online. Então, a partir de segunda-feira, fiquem atentos aí no nosso Instagram que vão ter essas novidades. Mas, passadas as informações, vamos ao que interessa, que é te ouvir. É contigo, Fabrício. Boa noite a todos. Parabéns à Escola Superior de Advocacia por toda essa produção num período tão complicado. Um grande auxílio que vocês estão dando a toda a classe. E muito obrigado pela honra do convite, né? Você foi falando, tem muita gente do interior, coisa e tal, ficando cada vez mais nervoso. Mas tudo bem, vamos lá. Estou vendo vários colegas aqui aparecendo no chat. Gente, um abraço a todos. É muito legal revê-los, ainda que de forma remota, ainda que seja só uma notinha aqui. Oi, Fabrício, como é que você está? Tudo bem? Mas é um prazer enorme revê-los. E é muito bom que a OAB ela permita isso, que é um momento mais do que de trocar ideias, principalmente um momento de congregação, de reencontro entre colegas de classe. Bom, eu tive a grande honra de ser convidado para falar um pouquinho sobre como é que está o funcionamento da Junta Comercial nesses tempos de Covid. Eu sou procurador autárquico do Estado do Pará, lotado na Junta Comercial. Antes de falar sobre um funcionamento específico, eu acho que seria interessante identificar quem é que procura a junta, o que é a junta, os atos que ela pratica, e a gente encerra falando especificamente de uma ou outra variável que estão acontecendo nesse momento. Antes de mais nada, a junta comercial é um órgão de registro de empresários, e eu estou aqui falando com uma professora doutora, a professora Luciana, a nossa professora na UFPA. Quer dizer, por favor, não puxe minha orelha se eu falar alguma coisa errada, tá, professora? Mas voltando aqui. Eu te apresentei, né, professor, doutor Fabrício, mas é um grande amigo, foi meu professor, já meu colega de trabalho. É verdade, é uma grande honra. Mas voltando aqui, quem procura a junta comercial? A junta comercial é um órgão de registro de empresários. Ou seja, não é toda e qualquer pessoa que vai se registrar na junta comercial. Quem procura e pode se registrar na junta comercial são os empresários, pessoas naturais ou jurídicas, que é outra dúvida também. Tem que ser necessariamente pessoa jurídica? Não. E o que é empresário? Empresário é a pessoa, repito, natural ou jurídica, que pratica uma atividade chamada empresa. Eu sei que é muito comum a gente utilizar a palavra empresa no sinônimo de pessoa jurídica. É muito comum mesmo, nós vemos isso até em livros técnicos, mas não é o mais correto. Pelo menos aqui, como a gente está numa live específica da área de direito empresarial, eu vou ser um pouquinho mais científico, tá? Então, empresário é a pessoa natural ou jurídica que realiza uma atividade chamada empresa. Empresa está conceituada no artigo 966 do Código Civil. E nota bem, não fui eu, não foi a professora Luciana, não foi o Brasil que inventou essa regra. O Código Civil, nesse trecho, ele praticamente traduz o Código Civil italiano da década de 40. Estes, sim, pegaram o conceito econômico de empresário e empresa, fizeram adequações e adaptaram à realidade jurídica. Empresário, pela enésima vez, é a pessoa natural jurídica que realiza uma atividade chamada empresa. Empresa é colocar produtos ou serviços no mercado com intenção de lucro, com habitualidade, organizando os elementos necessários para fazer essa disponibilização. Então, quem é que vai procurar a junta comercial? Quem procura a junta comercial é alguém que, por exemplo, vende relógios. Mas assim, não é que eu peguei um relógio que eu tinha guardado em casa e botei para vender, não é isso. Eu vendo relógios, ou seja, coloco um produto no mercado. Eu faço isso com habitualidade.
eu tenho intenção de lucro. Eu reúno os elementos necessários para fazer com que os clientes tenham acesso a mim e ao meu produto. Tudo isso, simultaneamente, me enquadra como empresário. A atividade que eu realizo é a empresa. Então, a pessoa que está planejando fazer isso é quem deve procurar a junta comercial e... Travou para vocês? Para mim travou aqui, Fabrício. A tua falha, a tua imagem. Dona Laura, nossa auxiliar de todas as lives. Eu estou organizando os certificados para dar para todos os convidados. Travou aqui o teu áudio e a tua imagem, Fabrício. Voltou agora? Eu estou lhe ouvindo. Voltou agora? Teu áudio voltou, só a tua imagem que está congelada. Ai. Estás usando a internet do celular? Não, eu estou usando o Wi-Fi. Prefere que eu mude para o celular? Eu, por exemplo, eu faço todas as lives com a internet do meu celular. Ela tem sido mais estável do que a da casa. Vou fazer isso. Tá bom, só trocar, é rapidinho. Eu estava dizendo que eu vou fazer os certificados para dar para todos os convidados que falaram aqui com a gente, que fizeram essa parceria aqui conosco. E eu vou também fazer um certificado para a doutora Laura, que não perdeu nenhuma live. Pronto, voltou. Voltou? Eu estava falando que bom. com o pessoal que participa, Fabrício, que eu pedi para o pessoal da Ascom que elabora essas artes, confeccionar um certificado para eu dar para todos os professores convidados, né? Que é um certificado, eu acho que serve até para o Lattes, tudo. E, enfim, é uma nova forma de curso, de palestra, né? Sem dúvida. E eu vou mandar fazer um certificado especial para a doutora Laura, que está aqui nos ouvindo, que ela participa de todas as lives. Que maravilha! Ela não perde uma live. Eu vou fazer um certificado especial para ela. Olha a nossa colega Andresa Smith, diretamente de É verdade. Olha que chique. Nossa, que honra! E lá já é de noitão, hein, Andresa? É verdade, Andresa, prazer enorme te rever. Laura, obrigado por estar nos dando essa honra. Andresa. Ela Nós voltando aqui. Deu uma excelente notícia, não sei se já botaram. Nos deu, grupo, né? do mestrado. Nos deu, mestrado né? profissionalizante. Nos deu. Profissional, o FPA, que ainda não sabe, a UFPA agora vai ter o mestrado profissional. Vai continuar o mestrado acadêmico, que já tinha, mas vão ter outras vagas para o mestrado profissional. Então, quem está aí nos ouvindo e tinha interesse em fazer o mestrado, é outra oportunidade de poder cursar o mestrado lá com a gente, né? Muito legal. Show. É verdade. Pronto, é verdade. Tudo certo, voltemos. Peço desculpa, gente, deu um probleminha aqui na internet. Imagina. Então, eu acho que chegaram a ouvir aquela parte que eu estava dizendo que quem procura para registrar na junta é o empresário, ou seja, a pessoa que está planejando vender produtos com habitualidade, com intenção de lucro, organizando os elementos necessários, mas ele tem que procurar a junta antes de iniciar a atividade, esse aspecto é importante. Se ele praticar alguma atividade antes de se registrar, ele vai estar irregular. E estando irregular, ele vai sofrer sanções. O que nos leva à primeira pergunta. Fabrício, eu como advogado, ora, eu estou prestando um serviço, faço isso com habitualidade, organizo os elementos necessários para realizar a atividade, tenho intenção de lucro, eu sou empresário. Olha, se você pegar apenas esse pedaço do conceito, você é sim. Contudo, o conceito não se esgota no caput. O parágrafo único, ele traz algumas exceções. E isso, inclusive, não é só no Brasil, não. Diversos países prevêem estas exceções. Eles dizem que os prestadores de atividades intelectuais de natureza literária, artística ou científica não terão tratamento empresarial. Logo, não vão precisar se registrar na junta, por exemplo. Quem são essas pessoas? Atividade intelectual de natureza literária, um escritor. Atividade intelectual de natureza artística, um músico.
Bom, Fabrício, por que essa diferença de tratamento? Olha, não é que seja melhor ou pior, não é isso. É simplesmente não combina ou não é necessário. Como assim não combina? Imagina um escritor que de madrugada teve uma ideia para um livro. Faria algum sentido exigir que ele ficasse com a ideia na cabeça, tivesse que 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, fazer o registro na junta antes de começar a escrever o livro? Nenhum. Da mesma forma, o músico que está pensando, está dedilhando o violão, ok? E bolou uma música, não faria nenhum sentido exigir que ele procurasse a junta antes de compor a canção. Quer dizer, não combina. Atividade literária de natureza artística, perdão, atividade intelectual de natureza artística e literária. Já a científica não é necessário. Até combinava, mas não é necessário. Como assim não é necessário? A ciência é um conceito gigantesco. Então, exclusivamente para fins desse parágrafo único, nós entendemos atividade científica como aquela exercida, atividade científica como aquela que só pode ser exercida se você fez no mínimo um curso superior específico. A lei exige. Advogado, médico, engenheiro, arquiteto, ou seja, as profissões liberais clássicas. Por que isso? Porque são melhores ou se acham melhores que os empresários? Não. É porque a OAB, por exemplo, já registra o advogado antes de iniciar sua atividade. Não apenas isso. Ela autoriza a atividade, fiscaliza a atividade, pode aplicar sanções e até mesmo cassar a autorização para o exercício da atividade. O que a junta comercial ia fazer? Ia ser um bis in idem. Ia ser uma segunda exigência com custos absolutamente desnecessários. A mesma lógica vale para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Regional de Engenharia e assim por diante. Por isso, os profissionais liberais clássicos não têm tratamento empresarial. É porque é desnecessário, não combina. Então, quem é que procura a junta? É quem está planejando disponibilizar produtos ou serviços no mercado, com habitualidade, com intenção de lucro. Ok? Agora, ele tem que procurar a junta antes do início de sua atividade. Eu falei em pessoa natural ou jurídica, que é uma dúvida corrente. Nós sempre pensamos que é a pessoa jurídica. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual se usa tanto a palavra empresa como se fosse sinônimo de pessoa jurídica. Não. O João pode vender camisas? Pode. Como pessoa natural? Pode. Ele pode se juntar com a Maria e criar uma sociedade e a sociedade vender camisas? Também. Em ambos os casos, nós teremos empresários. João, empresário individual, a sociedade que João e Maria criaram, sociedade empresária. Em ambos os casos, pode ser feito o registro. Ok? Como João é um empresário individual, ele não terá alguns tratamentos que a sociedade tem. Por exemplo, responsabilidade limitada, nem pensar. Benefício de ordem, não tem. Ele vai ter alguns tratamentos parecidos com o da sociedade para fins tributários. Por isso que recebe CNPJ. Mas é exclusivamente tratamento tributário. Eu estou entrando nessa seara porque eu sei que é uma dúvida corriqueira, uma dúvida comum. Então, a pessoa natural... Então, onde eu quero chegar? Não precisa criar a sociedade para se registrar. A pessoa natural pode se registrar. Pode se juntar com outra e fazer uma sociedade, ou também pode criar uma nova pessoa jurídica, assim, nova entre aspas, né, que já está sendo autorizada no Brasil desde 2011 e é muito popular, chamada Eireli. A Eireli, ela surgiu por quê? Porque muita gente fazia uma fraude e não existe uma expressão mais adequada, infelizmente. Muitas pessoas querendo se utilizar desses mecanismos que a sociedade possui, particularmente benefício de ordem, quer dizer assim, cobra primeiro da sociedade, depois você vem em cima dos meus bens. E responsabilidade limitada, ou seja, eu vou indicar um valor máximo para o risco que eu estou assumindo.
eles fingiam que estavam criando uma sociedade. Entrava em contato com um amigo, dizia, assina um documento aqui dizendo que você é meu sócio, dizendo que você comprou cotas, que você já pagou as cotas e a gente vai registrar. Bom, era uma fraude. Mas o legislador, ciente disso, chegou à conclusão correta. Se a população quer e precisa de uma pessoa jurídica que tenha um único titular, que tenha benefício de ordem, que tenha responsabilidade limitada, nós vamos permitir. Temos aqui a AIRE. Inclusive... parecido, né, Fabrício, com o que a gente tem na advocacia, que nós temos a Sociedade de Advogados e uma instituição mais recente foi a Sociedade Unipessoal de Advogados, né, que é permitido também. Olha exatamente. Aí, exatamente. Nosso presidente, que honra! Um grande abraço. Não apenas nosso presidente, uma pessoa maravilhosa, professora Estela também, nossa amiga querida, que foi uma das principais responsáveis pela conquista que tivemos ontem, que comentamos ainda há pouco, do mestrado. Ela pegou com unhas e dentes e levou isso adiante. Tá? E ontem é uma honra desse trabalho. Isso. Né? Tantos amigos queridos aqui dando essa honra. Mas, pois é, inclusive, no final do ano passado, teve uma grande novidade que muita gente ainda não atentou. A sociedade limitada pode ter um sócio só. Mais ou menos 24 ou 29 de setembro do ano passado, essa lei entrou em vigor. Já era uma medida provisória, mas enquanto era medida provisória, o pessoal estava meio ressabiado. Mas ela entrou em vigor efetivamente no final de setembro, e você pode hoje, ser empresário individual, criar uma EIRELI ou criar uma sociedade limitada com um único sócio. E essa sociedade limitada com um único sócio não tem aquela exigência de 100 vezes o salário mínimo. É algo muito interessante. Se você já era sócio de uma sociedade limitada, com 2 sócios, passou a ter um sócio só, não precisa mais transformar em EIRELI. Pode manter como sociedade limitada. Era uma grande problemática que existia, né? Eu tinha um sócio, aquele sócio quis sair, eu fiquei sozinha, eu tinha um prazo para restabelecer a sociedade. Exato. Não conseguia desse prazo, ou não encontrava alguém que eu confiasse, aí eu tinha que encerrar a atividade e abrir uma EIRELI. Quer dizer, gerava mais uma burocracia, né? Mais um trabalho. Dessa forma, a gente tem como dar continuidade com a mesma Exatamente. Pessoa. E com um plus. Não há necessidade daquele valor mínimo dos 100 salários. Sim. Quer dizer, você pode criar uma sociedade limitada com um sócio só, ao invés de criar EIRELI, se você não tiver os 100 salários mínimos para iniciar a atividade. É uma mudança muito importante e que as pessoas não atentaram devidamente ainda. Na junta, eu estava esperando que fosse ter uma procura bem maior do que está tendo. Mas, afinal, o que é a junta? A junta comercial, ela é uma autarquia estadual, ou seja, ela é uma pessoa jurídica de direito público vinculada ao governo do estado do Pará. Ela faz parte da administração indireta do estado. Eu sou lotado na junta comercial, sou procurador de carreira, há muitos anos eu procurava ser lotado lá, fiquei muito feliz, no ano passado eu fui lotado lá. Eu tenho um colega, o procurador-chefe, o doutor Breno, que é lotado lá há muitos anos, mando um abraço para ele, o doutor Fernando também, nosso secretário, a doutora Silene, nossa presidente também, mando um abraço a todos. Isso. Ela me mandou, quando eu divulguei o card, eu acho que ela me segue no Insta, ou a ESA, ela me mandou. Olha, já vi, eu vou lá passar com vocês, tarará. Ah, que legal, que honra. Que honra. Então, a junta comercial, ela é uma autarquia estadual vinculada à administração, vinculada ao estado do Pará. Faz parte da administração indireta do estado. Porém, tem um detalhe muito importante do funcionamento da junta. Quando a junta faz uma análise de qualquer pedido de registro, a junta ela tem o que a doutrina chama de subordinação híbrida. Como assim? Existe um órgão federal chamado DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração. Como funciona isso, Fabrício? Junta comercial e esse tal do DREI. Bom, o registro de empresários é algo muito importante. É tão importante que criaram um sistema para sua melhor implementação. O Sistema Nacional de Registro de Empresários Mercantis. E esse sistema é composto por 2 institutos.
as juntas comerciais e o DREI. As juntas comerciais são quem efetivam, ou melhor, efetuam os atos de registro. Qual a função do DREI, então? O DREI tem como função primordial orientar a junta em suas atividades. Por quê? Porque a junta não sabe o que faz, Fabrício? Não, não é isso. É para evitar que, por exemplo, um pedido igual feito na Junta Comercial do Estado do Pará tenha uma resposta diferente de um pedido da Junta Comercial do Maranhão. Mesmo porque, muitas vezes, é o mesmo empresário que está fazendo o pedido. Ele tem a sede no Pará e uma filial no Maranhão, autorizam o registro da sede no Pará e não autorizam no Maranhão, e ele estava com um planejamento empresarial dele contando com o Maranhão, ele já negociou com fornecedores no Maranhão, já tem clientes em potencial no Maranhão e está travado por causa de uma dúvida se pode ou não efetuar o registro. Para evitar esse tipo de polêmica é que existe a figura do DREI. O DREI ele dá orientações para todas as juntas comerciais para que elas tenham uma uniformidade de entendimentos. Okay? E parece besteira, mas não é. Eu tenho 2 ou 3 exemplos bem técnicos de situações práticas. Por exemplo, o factoring é um assunto que eu gosto muito. Houve um momento na década de 80 que proibiram o registro de empresários que atuassem com factoring nas juntas comerciais. Isso foi uma orientação do Banco Central do Brasil. Entraram com diversas ações judiciais e na época não tinha STJ, isso foi mais ou menos em 86, o Tribunal Federal de Recursos decidiu que o factoring não era uma atividade bancária. Na época não era DREI ainda, era DNRC. O DNRC prontamente pegou essa informação e passou para todos os estados. Nós estamos falando de 86, não tinha internet, tá? Sim. Quer dizer, ele prontamente pegou, passou isso para todos os estados e tranquilizou a situação. A Eireli surgiu com muitas polêmicas. A professora Luciana fez uma colocação ainda há pouco sobre a Sociedade Unipessoal de Advogados. É uma colocação muito importante, mas eu queria falar isso nesse momento. Quando criou a Eireli, surgiu um debate sobre se o advogado podia ou não constituir Eireli. Eu mesmo tive a honra de ter um artigo publicado num periódico muito vendido, foi até matéria de capa, foi uma honra muito grande na época, em que eu dei minha opinião, que não podia, porque não era nem porque a Eireli não permitisse atividade não empresarial, porque permite, mas é porque o advogado não pode atuar com responsabilidade limitada. O Estatuto da Ordem prevê essa restrição no campo das sociedades e, por uma questão de coerência, não poderia admitir a Eireli. E, realmente, esse acabou sendo um entendimento unânime, e por esse entendimento, nota bem, não fui eu que criei, tá? Eu fiz isso aí, outras pessoas estavam estudando na mesma época, tá? Foi o entendimento da grande maioria, e um ano depois, para dirimir toda a dúvida, surgiu a Sociedade Unipessoal de Advocacia, que permite que o advogado seja um único sócio, seja um único titular, que tenha o benefício de ordem, que possa ser utilizado simples, só não tem responsabilidade limitada. Isso. Okay? Então, a sua colocação tinha sido perfeita, mas eu segurei um pouquinho que eu ia fazer esse paralelo nesse momento. Te peço até desculpas por naquela hora não ter falado. Imagina. Tá? Mas é que eu estava deixando para falar nesse momento. Pois é. Então, o DREI, ele dá essa orientação. Como o DREI dá essa orientação? O DREI costuma emitir instruções normativas. Então, ele desce estas instruções normativas para todas as juntas comerciais, e as juntas comerciais, de um modo geral, seguem essas instruções. Ok? Bom, o DREI não faz isso goela abaixo. Nós somos chamados... Doutora Heloísa Passarinho, tudo bem com a senhora? Prazer enorme. Pois é, voltando. Desculpa, gente, de vez em quando aparece algum conhecido, outros amigos já passaram, devem ter falado e eu não vi. Isso é muito legal, né? Live, porque olha lá,
se a gente está dando uma palestra num auditório, a gente não pode parar a palestra. Ei, tudo bem? Beijo, né? A gente tem mesmo dando vontade. Ou no final. Aqui, como é um ambiente mais informal, é legal essa interatividade. Olha aí a Cris Lourenço, nossa vice-presidente. Nossa vice. Oi, Cristina, tudo bem? É bacana da live. A gente está falando verdade. De técnicos, jurídicos, que tem toda essa formalidade, mas com a informalidade, né? E a gente está vendo as pessoas, quer dizer, vendo não, né? Assim, vendo que está entrando, né? Com as pessoas, né, que estão aqui. E eu peço desculpas. E eu peço desculpas para algum amigo que tenha eventualmente chegado e falado: oi, Fabrício, oi, Luciana, tudo bem? Porque também às vezes não dá para ver. Não dá para ver. Porque fica mexendo, fica subindo o tempo todo, né? Então, às vezes, a gente simplesmente não consegue perceber, principalmente na hora que está falando. Então, queria deixar um abraço, carinho e pedir desculpas. Olha, já tem aqui perguntando. O Ricardo falando do Drey cai na prova. Cai sim, Ricardo, olha só, vai cair. Mas voltando aqui, gente, olha só. Pois bem, então o Drey dá essas orientações, né, através das chamadas instruções normativas. Então, isso é para evitar que hajam... Isso é para evitar... O bate-papo de empresarial, Cristina, a aula fica por conta da sua gentileza. Mas, sim, voltando. Então, o Drey, ele tem essa função de dar essas orientações gerais. E eu estou falando do Drey porque daqui a pouquinho, quando a gente falar de situações, algumas novidades, inclusive algumas dizem respeito à atuação direta do advogado, eu vou mencionar as instruções normativas do Drey para a informação ficar contextualizada, não ficar perdida. Mas também não posso perder o controle do tempo, né? Não te preocupa. Então, quando faltam 10 minutos, isso é a minha missão aqui na live. Faltam 10 minutos eu te aviso, que aí dá tempo de fazer considerações finais e a gente encerrar direitinho. Ah, legal. Então, tem essa lógica, né? Entra com um pedido para a junta, que é um órgão estadual, nós fazemos a análise, e essa análise é feita com base o quê? Na legislação, na jurisprudência, e num corpo chamado Instruções Normativas do Drey, que é algo muito caro à atuação da junta comercial. Porque é uma instrução normativa específica, mas quem quer atuar com junta comercial é bom ser afeito a figura do Drey e a das instruções normativas. É muito fácil de achar. Você joga no Google Drey, vai aparecer a página, inclusive geralmente aparece instruções normativas em vigor, já entra lá e procura. Tem muitas instruções normativas, tem o título. Para dar entrada no registro é necessário que a empresa já tenha um contrato social. Ivan, tu te incomoda de eu falar disso daqui a uns 5 minutinhos? É porque eu estou procurando seguir uma linha e eu vou falar daqui a pouquinho dos atos de registro. Então, marca também, Ivan, para ficares até o final aqui. É verdade também, Ivan, é que nem aquele comercial. Segura um pouquinho, tá certo? Vamos lá. Que eu estava tentando seguir uma linha e eu vou falar daqui a pouquinho sobre os atos, tá? E eu vou jogar essa situação que você mencionou, tá bom? Pois bem, então é importante que quando você quer fazer, você conheça essa figura do Drey, às vezes dá uma lida, porque às vezes tem algumas situações polêmicas. Mas quais são os atos de registro? 3 são os atos de registro. Quando você chega na junta, 3 são os pedidos que você vai fazer. Tá? Isso está na Lei 8934 de 94, que também é um instrumento muito caro à junta comercial. A Lei 8934 de 94, que é a Lei de Registro de Empresas Mercantis, e também o Decreto 1896, que regulamenta essa lei. Então, eu já estou aproveitando e dando alguns instrumentos caros ao dia a dia do registro empresarial. A Lei 8934 de 94, o Decreto 1896, as instruções normativas do Drey. Código Civil também tem muita utilidade. Estou aproveitando e tentando, num bate-papo informal, dar o máximo de informações que eu puder para visualizarem esse funcionamento. Pois bem, 3 são os atos de registro. O grosso, a vala comum, é o arquivamento. Quase tudo que você pede na junta comercial entra nessa ideia de arquivamento. Quando você não chama de arquivamento? São 2 os atos ou pedidos de registro que você não vai chamar de arquivamento. Quando você pede para registrar um livro empresarial, você vai chamar isso de autenticação. Por favor, o autenticação aqui não está no sentido de fotocópia autenticada, ou seja, confere com o original. A palavra autenticação aqui não está sendo usada nesse contexto.
A junta comercial não tem poderes e nem competência para verificar se o que está escrito é verdade. Tanto isso é fato que a autenticação do livro é feita com as informações em branco. Você autentica o livro antes de lançar qualquer informação. Ah, pensei que tinha travado de novo. Então, a autenticação é o pedido do registro do livro. Então, Fabrício, se a autenticação não é confere com o original, ele serve para quê? Serve para dizer a quem interessar possa. E quem é esse a quem interessar possa? É o Poder Judiciário, porque o livro pode ser usado como instrumento probatório no processo judicial contra ou a favor do empresário. São os fiscais de tributos. Fica travando de vez em quando. Então, é para demonstrar para eles que as informações que valem são as que estão ali. A expressão livro, inclusive, é um apego ao classicismo, à doutrina clássica. Porque já há alguns anos, o que nós chamamos de livro são programas de computador. Então, já estou aproveitando e já estou dando aquelas ideias do dia a dia. Você leva o programa do computador lá, o código, é feito o registro do código, a gente tem uma área específica para essa autenticação. Okay? É feito o selo, é feito com o correspondente ao selo, praticamente num caderno com o selo que ficava no verso da capa. Né? Agora não, agora é gravada a informação do código, etc. Mas o fato é que é feita a autenticação do programa de software onde são guardadas as informações. Mas isso é feito em branco, não é que a junta comercial confere com o original. Tá? Esse detalhe é importante. Então, a autenticação é um registro do livro, ou seja, do programa correspondente ao livro, que é feito antes do lançamento de qualquer informação. Então a gente chama isso de autenticação. Também tem um ato chamado matrícula. Matrícula é o registro de algumas pessoas que antes do Código Civil de 2002 eram chamados de agentes auxiliares do comércio. Porque antes do Código Civil de 2002, a figura principal do direito mercantil não era o empresário, era o comerciante. E o conceito de comerciante era diferente do conceito de empresário. Inclusive, era um conceito bem mais restrito. O prestador de serviços não entrava no direito mercantil. Por exemplo, aquela pergunta que fizemos no começo, se o advogado era ou não um empresário, era uma pergunta que não tinha nem cabimento para o comerciante. No caso do empresário, tem cabimento, mas nós já vimos que não é, porque as atividades intelectuais de natureza científica estão excluídos do tratamento empresarial. Mas os prestadores de serviços, de modo geral, são empresários. Então, por exemplo, se eu vendo relógios, sou empresário. Se eu conserto relógios, também sou empresário. A matrícula é o ato de registro de algumas pessoas que eram chamados antes do Código Civil de agentes auxiliares de comércio. Por exemplo, intérpretes, leiloeiros, tradutores públicos. Essas pessoas, quando pedem o seu registro na junta, nós vamos pedir o registro dele, nós vamos chamar esse pedido de matrícula. Então, para entender, regra geral, 99% dos pedidos nós chamamos de arquivamento. Então, quase tudo que você pedir é arquivamento. Eu quero me registrar como empresário individual, arquivamento. Eu quero registrar minha sociedade limitada, arquivamento. Eu quero registrar a ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anônima, arquivamento. Exceções. Eu quero registrar meu livro, autenticação. Eu quero me registrar como intérprete mercantil. Ok? Matrícula. Então, acaba sendo uma pitadinha decoreba essa parte. Minha querida amiga Patrícia Esther, desculpa, mandando lembrança aqui. Minha amiga Thaís também, eu estou vendo aqui. Poxa, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado mesmo. Mas, continuando. Continuando. Minha esposa entrou aqui, que eu estou num ambiente e ela está no outro. É mesmo. Obrigado, minha esposa Keila, meu amor. Minha mãe entrou agora também. Olha, pensei que ia ser só você, minha mãe, minha esposa, mas já tem alguns outros amigos. Tá mas voltando aqui. Voltando aqui. Então, você vai pedir matrícula, autenticação, principalmente arquivamento. Tá? Pois bem,
E como você faz esse pedido? Tem um grande avanço no funcionamento da junta. E alguns devem estar pensando, tá divertido, o Fabrício está dando essa ideia geral, mas a gente estava pensando nas inovações trazidas. Meu amigo Fernando Castro também, meu querido amigo e irmão entrou agora. Abraço para você, Fernando. Mas voltando aqui. Tem algumas... Eu dei todo esse contexto, porque senão essas alterações não iam fazer muito sentido. A junta comercial, já há algum tempo, ela preza pela informatização. Então, como é que funciona? Já há algum tempo, praticamente todo o funcionamento da junta é feito por mecanismo digitalizado. Então, você está no teu computador, domingo, 6 horas da tarde, você acessa o site da junta comercial e você consegue fazer o pedido. Você consegue emitir a guia, faz o pagamento pelo programa, faz o pedido pelo sistema. Esse pedido é automaticamente distribuído para qualquer servidor da junta comercial em qualquer unidade. Isso é um detalhe importante. Porque, naturalmente, alguns municípios têm mais funcionamento que outros. Nós temos hoje mais de 20 unidades concentradas. E não existe, mesmo com essa ampla digitalização, não existe a intenção de fechar no interior, porque o Pará é maior que muitos países. E nós temos conhecimento, nós temos consciência na junta comercial que muitas pessoas preferem ainda o acesso pessoal. Né? Exatamente. Então, em respeito a essas pessoas, ainda é mantido o atendimento pessoal nas unidades concentradas, mas eu não nego que a franca maioria já aderiu ao digitalizado e essa é o estímulo no Brasil inteiro. Ok? Mas, então, na hora que é feito esse pedido, é feito por via digitalizada, isso é distribuído para absolutamente qualquer servidor da junta comercial em qualquer lugar, dentro do que nós chamamos de fila única. Olha quem entrou aqui, minha professora, Luci. A minha professora querida. Instagram, que ela queria ver as lives, que ela ainda não tinha Instagram. E aí ela que legal. Ela está aqui nos assistindo. Um beijo, Paty, para você também. Obrigada. Beijo, mãe. Prazer, professora. Prazer enorme, que honra. Mas voltando aqui. Vamos lá. Então, isso é legal, porque como alguns municípios tinham mais movimento que outros, acabava gerando um engarrafamento na falta de uma expressão melhor em, sei lá, Santarém, e às vezes uma carga ociosa na falta de uma expressão melhor em Moju. Então essa fila única permite um andamento mais célere. E de fato, agilizou, acelerou. Pois bem, então a pessoa entra com um pedido que pode ser distribuído para qualquer servidor. Tudo isso é feito por via digital. Também tem alguns mecanismos. Uma instrução normativa do DREI, ele sugere alguns modelos. Então, se a pessoa segue o modelo indicado pelo DREI, e que está no site, segue tudo certinho, a tendência é que a junta comercial vai dar essa resposta em horas. Minha mãe está falando comigo agora. Também. Sua mãe e seu pai também estão aqui assistindo. Minha mãe, meu pai, meus ídolos, meus amores. Que bom. Meu coração fica apertadinho. Eu não estou conseguindo falar com eles pessoalmente. Pois é. Poder abraçar. Hoje eu fui na casa da minha mãe levar os documentos, mas não pode abraçar, não pode beijar. Nossa, é muito ruim. Pois é, eu não consigo nem ir, é só por live também. Poxa, beijo, mãe, pai. Mas, voltando aqui. Então, já estou emocionado, mas saudade dos meus pais, consigo falar com eles pessoalmente. Estou te falando, as lives, elas são o momento do dia que aquece o nosso coração. É verdade mesmo. A gente fica nervoso na hora, mas... Né? Fica uma coisa tão fria, todo mundo vendo tudo pelo celular, mas nesse momento, quando aquela pessoa entra, é um pouquinho de carinho que entra assim pra gente. É verdade, que legal. Pois é, então se a pessoa seguir esse modelo
que está no site, a resposta sai em horas. Mas aí alguns colegas vão me perguntar, até com um tom de sinceridade, Fabrício, poxa, como assim sai em horas? Se eu entrei com um pedido agora com um cliente, eu estou alguns dias esperando. Bom, a junta comercial, ela não apenas efetua o registro, ela também é uma grande aglutinadora. Porque o registro ela tem que passar por várias pessoas. Então, você tem o registro na junta, você precisa da autorização do município, em alguns casos, de prestação de serviços, do Estado, você O tem que que é passar uma pela grande Receita novidade, Federal. né, Fabrício? Porque quem abriu uma empresa há 10 anos atrás não era assim. Você tinha que andar em vários órgãos, esperar o Exatamente. documento de cada um para juntar, para dar entrada na junta. E essa novidade é muito bacana, de estar tudo centralizado na junta. É. Às vezes a pessoa ainda é obrigada, se for, por exemplo, uma atividade de maior gravidade, as pessoas ainda é obrigada a chamar, mas atividades de baixo risco, nenhum de risco, ele consegue fazer praticamente tudo com agilidade de forma digitalizada. Mas, nesses casos, esses órgãos têm suas realidades, seus prazos. Então, a junta pode falar por si. Na junta, as respostas saem em questão de horas, ok? Mas a gente é um grande aglutinador, então tem que passar por outros setores, eles às vezes têm realidades mais demoradas, precisam fazer algumas vistorias e acaba retornando. Outra coisa importante para o advogado, que tem a ver com a instrução normativa do DREI, o DREI autorizou que o advogado autenticasse documentos de seus clientes. Isso é algo muito importante, advogado e contador. Eu acho que travou aqui, mas ainda estão conseguindo me ouvir? Ah, voltou. Pronto. O advogado, ele, ao atuar no interesse de um cliente, ele recebe uma série de documentos originais. Ele pode autenticar esses documentos, tem inclusive no site dizendo como é que ele faz, tem uma minuta da declaração de autenticação. Qualquer coisa ele pode procurar a instrução normativa do direito, explica isso direitinho também. Mas todos esses são avanços introduzidos para agilizar. Então ele faz isso pelo sistema, ele, pelo sistema, autentica esses documentos e manda, não precisa nem sair de casa. Olha como isso cai como uma luva em tempos de Covid. Lógico, Perfeito. isso é útil em qualquer momento, mas em tempos de Covid isso é muito importante. Sabe o que aconteceu no caso da junta em tempos de Covid? Aconteceu que nós, graças a Deus, não tivemos solução de continuidade. Houve um momento em que, primeiro passo, não pôde mais ter atendimento ao público. Mas a gente basicamente comunicou, gente, tem decreto do governador, não pode ter atendimento ao público nos órgãos estaduais como medida de proteção. Você faz isso, 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 a gente colocava até na porta da junta. Podia fazer pelo site. Aí, em um segundo momento, a gente já foi dizendo assim, olha, pessoas que estão em grupo de risco, nem vêm, vocês podem atuar por meio De digital. casa, home office, né? Isso assim, um momento quase imediato, porque você consegue trabalhar de casa. Isso porque a junta estava preparada, inovada, com a tecnologia Exato. toda pronta para qualquer situação, né? Estava pronta até para uma situação de pandemia. E de necessidade de trabalhar em home office e atender ao público também, cada um da sua casa, do seu escritório. Deu uma congelada agora na imagem, mas já vai voltar. É que 7 horas é o horário que tem mais lives, e aí dá uma congestionada na rede. Mas já o professor Fabrício volta. Ih, será que caiu? Caiu, mas ele vai voltar de novo. Deixa eu falar aqui com ele no Zap. É o horário do congestionamento da rede. Pronto, já está aqui. Já está voltando. Obrigada, Paty. Tentando. Gente, me Pronto, desculpem. rapidinho. Caiu Ei, aqui, olha, me deixa desculpem, eu te por falar. favor. Um protocolo de lives. A gente não precisa ficar se desculpando quando cai, porque acontece em todas. A primeira live que eu fiz foi com o presidente Alberto
E eu não sei por que a live caía, encerrava de 10 em 10 minutos. Foi 1 hora falando, caindo e voltando. E foi minha primeira live, eu fiquei com muita vergonha, eu pedia desculpa, desculpa, desculpa. Aí, umas amigas que já são blogueiras, enfim, Luciana, para com isso, não tem que pedir desculpa, é normal. Quem está assistindo live já sabe que isso acontece, então relaxa. Tá certo, obrigado. Faltam 10 minutos para terminar. Então aí já te encaminha para o final, porque senão ela realmente encerra e a gente fica falando sozinho. Não, tranquilo então. Inclusive a gente está seguindo aquela linha do organograma, né? Que a gente, logicamente, para falar, é um grande bate-papo, mas tem que ter uma linha coerente de raciocínio, senão a gente se perde e não passa aquelas informações. Então, como a junta já estava procurando essa digitalização, grandes méritos da nossa presidente Silene, do nosso secretário-geral, doutor Fernando Velasco, e também do governo do Estado, que criou um sistema chamado PAI, que é justamente o processo administrativo eletrônico. Então, literalmente, eu dei aula numa instituição de ensino, terminei de dar aula, entrei no sistema da junta comercial, despachei 1 ou 2 pareceres, fui me arrumar, vim aqui e sentei para fazer a live. Quer dizer, eu estava trabalhando sexta-feira, às 5 horas mesmo, que eu não estivesse lá formalmente na junta comercial. E não apenas eu, todos os colegas de junta. Então, houve um momento em que a junta teve 90%, 100% de adesão ao lockdown. Ok? Todo mundo conseguia trabalhar de casa. Lógico que algumas coisas ainda precisava ir um ou outro lá, organiza aqui, colegas que atuam na área de segurança, por exemplo, iam lá, tinham que ficar lá, mas o grosso das atividades nós conseguimos fazer por remoto sem solução de continuidade. Okay? Então, basicamente, ou seja, se eu precisar hoje dar início a um processo na junta comercial para constituir uma empresa, eu posso fazer isso tudo de casa pelo computador. Literalmente agora. Terminou, me empolguei com bate-papo, coisa e tal, vou fazer o registro. Entra no site e você começa a fazer. Você já faz o pedido, você já consegue emitir a guia. Se você tiver um programa de computador do Bampará, por exemplo, você já paga e já sai com o pedido. Lógico, aí a gente computa o prazo em dias úteis. Então eu não posso exigir do servidor e contar para ele o prazo como sábado. Mas se ele estiver na frente do computador, viu isso, no sábado ele já faz. Aí segunda-feira, 8 horas da manhã, já está no sistema, porque vai sair do sistema na hora que ele fizer. A pessoa já viu, olha, já está aqui liberada essa parte. Aí, lógico, tem todo aquele item que a gente mencionou. Pode precisar ter que passar para o município ou para o estado. Com certeza vai ter que passar pela Receita para ter autorização do CNPJ. A nossa amiga Paty, nossa querida amiga, dizendo assim, dando uma situação que ela passou. Nossa, 11 anos atrás penei para montar, para fazer a minha loja de sapatos, quer dizer, eu tinha que ir de vários lugares, né? Realmente, tem vários atos praticados pela junta, tem vários atos praticados pelo DREI, buscando essa agilidade. Um outro ato, essa foi resolução plenária da Junta Comercial do Estado do Pará também, que é para visar essa agilidade. Qual? Se o servidor que está fazendo o registro identificar um erro sanável, uma bobagem, ele não é mais obrigado a pedir que seja feito fazer a exigência, pedir que seja refeito o ato. Como assim um ato sanável, um ato bobo? O contrato social tinha 5 páginas. Aí estava lá, página 1, página 2, página 4, página 5. Ele não é mais obrigado a dizer assim, poxa, está com erro de digitação aqui. Eu sei que aqui é a página 3. No máximo, num outro ato, ele chama atenção, olha, já que você vai ter que fazer uma exigência de verdade, porque você colocou o nome errado aqui, aproveita e refaz aquele erro de digitação, para não ficar feio no teu registro. Mas não é mais obrigado a fazer. Ele pode passar por cima se for um vício sanável. Lógico,
Eu coloquei que o sócio era João da Silva, José da Silva. Aí não dá, porque José da Silva é outra pessoa. Aí realmente ele não pode inferir que houve um erro de digitação. Ele é obrigado a dizer, olha, eu entendi aqui que é erro de digitação, mas foi mesmo ou era João? Por favor, confirma isso, para não ter nenhum problema para você. Porque quando tiver um problema judicial e forem pegar aquele contrato, aquela informação que é, no caso, um vício não automaticamente sanável, pode trazer percalços para você, pode trazer problemas. Fabrício, tem uma pergunta aqui que não está no comentários, entrou aqui no meu perguntas. O Tony perguntou se a Jusepa já registra Inova Simples. Tá. A Jusepa tem como efetuar esse registro. Agora, se tu me perguntares se já tem algum registro como esse, eu não sei te dizer. Porque, assim, mesmo sendo procurador da junta, não sou eu que faço o registro. Ok? Eu teria que fazer essa pesquisa. Ok? Isso é uma situação nova, trazida por uma lei complementar, se não me engano, de meados do ano passado. Então, não sei te dizer se já tem algum registrado na junta. Agora, que a junta já tem autorização para fazer, já tem. Então, pronto. Respondido. Acho que ele não quis botar nos comentários, ele mandou na perguntinha, que aí estava piscando aqui o vermelhinho. Ah, tá. Tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Que eu estou preocupado com o tempo, estou com medo do negócio cair e a gente não... Faltam 4 minutos tá. no cronômetro. Dá para encerrar, tem que se despedir para finalizar, dá tempo. Ah, então ótimo. Então, eu acho que basicamente essas as ideias, eu quis trazer um contexto, um grande bate-papo, dizer que foi uma grande honra estar conversando com vocês, o convite que a professora Luciana me fez, é uma grande honra mesmo. Espero que tenha feito sentido. A gente procurou contextualizar tudo antes de entrar nessas inovações. A ideia fundamental é que a junta comercial está procurando digitalizar tudo ao máximo, né, para que as pessoas tenham as informações também com a maior brevidade, em tempos de Covid, sem precisar se dirigir ao órgão, ok? Inclusive no interior, tá? E também protegendo não apenas os usuários, mas os próprios servidores. A gente consegue atuar de modo remoto, sem solução de continuidade, como eu estava fazendo ainda há pouco, como outros colegas fizeram. Só para a gente fechar aqui, que o Evan voltou, né? Que ele perguntou, para eu entrar com o registro, é necessário que a empresa já tenha o contrato? Ah, sim, a pergunta que o Evan fez no começo. Evan, me perdoa. Olha só, tá vendo? Era para te segurar, Evan. Era para te segurar. É que eu realmente esqueci da pergunta do Evan. Eu ia mencionar isso naquela hora que eu falei de pessoas naturais e jurídicas. Lembra que eu falei que Evan, lembra que eu falei que o registro ele é feito antes do início das atividades? Então, contrato social, o que é isso? Uma sociedade, ela adquire personalidade com o registro de seu ato constitutivo, que é chamado contrato ou estatuto, dependendo do tipo societário, na junta. Então, tecnicamente, o registro do contrato social é o primeiro registro. Então, você entra com o pedido do registro do contrato social. Esse é o teu primeiro registro. É com esse pedido que vai ser analisado, está tudo ok, você passa a ter o registro. Entendeu? Pronto, respondido. O pedido do contrato é que é o pedido do registro. Aí, lógico, qualquer alteração já é um ato posterior, é uma alteração do contrato que já foi registrado. Beleza. Tá certo? Pronto, fechou. Agora falta 1 minuto mesmo. Fabrício, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu sou suspeita, porque eu amo ouvir direito empresarial, então sempre é uma grande honra te ouvir. A Paty aqui está falando com a gente. Parabéns pela live pra gente, tudo mais, que as lives atualizam, é muito legal. É exatamente isso, Paty. É 1 horinha do teu dia que tu paras, ouve aquele assunto e tu já vai estar atualizada, informada em diversos aspectos que muitas das vezes tu vês um monte de notícia de medida governamental na televisão, mas não consegue parar para entender. E aqui a finalidade da ESA é justamente essa, nos atualizar, nos mantermos capacitados com o apoio dos nossos queridos amigos que são parceiros e aceitam o convite para vir aqui falar com a gente.
Um beijo, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana. E segunda-feira a gente volta às 19 horas com a professora Gabriela Asmar, diretamente do Rio de Janeiro, para falar sobre a constelação sistêmica sendo utilizada nas audiências de mediação. Um outro tema, mas que também é a grande hora da gente se inteirar da mediação. Ela vem com tudo por aí. Obrigada, Fabrício, de coração. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.